Criança, eu não sei se é mãe ou profissional, mas eu vou responder não em termos diagnósticos, tá? Porque a gente não tá aqui para fazer diagnóstico. Então, vou responder de forma técnica aqui, como eu responderia para uma profissional. Criança hoje com 4 anos, sem estereotipias evidentes. Porém, entre 1 ano e 2 anos, ela tinha diagnóstico de TEA médico. Ponto. Grifem aí essa parte com marcador de texto. Porém, entre 1 e 2 anos, ela tinha o diagnóstico de TEA do médico. Como fica a situação atual sem estereotipias evidentes? Permanece com o diagnóstico? Primeira questão, TEA não tem cura. É um transtorno do neurodesenvolvimento que, se for fechado o diagnóstico, o objetivo é que ele diminua todos os comportamentos em excesso e que subam os comportamentos em déficit. Isso é o trabalho da psicologia, da FONE e da TEO. Então, não me surpreende nada uma criança que deixa de fazer uma coisa que fazia. Principalmente algumas questões. Crianças pequenas costumam fazer mais estereotipias e conforme elas vão crescendo, essas estereotipias tendem a diminuir, algumas até assumir. A estereotipia, o movimento motor estereotipado, não é só flapping, andar na ponta do pé e, enfim. Existem várias coisas que é o movimento motor estereotipado. Brincar com um brinquedo de uma maneira só é considerado um comportamento motor estereotipado. Fazer uma coisa de um mesmo jeito é considerado algo estereotipado, comportamento repetitivo estereotipado. Cumprimentar as pessoas. A gente tinha um paciente aqui que ele gostava que cumprimentasse ele sempre do mesmo jeito. Então a gente tinha que dizer o nome dele sempre do mesmo jeito. Era nome e sobrenome. Eu não vou falar aqui o nome dele, mas vamos supor: olá, Roberta. Roberta Alexandre Penitente. Então tinha que dizer meu nome inteiro, né? Era um comportamento repetitivo, estereotipado. Então, se ele recebeu o laudo de TEA e você confiou na avaliação, tinha todos os critérios, ele deixar de fazer estereotipia, não tira ele do espectro, tá? Porque senão a ciência diria assim: olha, façam tais intervenções e quando ele parar de fazer isso, ele não é mais autista. E não existe isso. O que a gente existe hoje é que é um transtorno do neurodesenvolvimento que não tem cura. Quando eu estava falando dos critérios, o critério B, eu estava falando de 4, de 2 de 4, e que são vários. O checklist, eu não tenho aqui o checklist, mas, enfim, lá na aula 3 eu vou falar mais sobre isso. É gigante, são 9 páginas, né? Então, assim, quando a gente fala dos mitos, fake news e vozes da minha cabeça, é normalmente senso comum. Um profissional especializado, ele não fica preso em contato visual, em flapping de mão, em enfileirar, empilhar, resposta ao nome. Resposta ao nome. E ênfase em especializado, tá, gente? Porque não é porque é psicólogo formado que é especializado, porque não é porque faz intervenção que é especializado em avaliação. Em avaliação, exatamente. Isso é uma outra coisa. A avaliação é diferente, a avaliação para diagnóstico é diferente de avaliação para intervenção. Então, às vezes a pessoa é pós-graduada em intervenção, por exemplo, pós-graduada em ABA, atende, faz avaliação, aplica o VibMap, aplica lá e vai lá fazer intervenção, por exemplo, Isa chegou aqui, pós-graduada, atende, aplica o VibMap, faz o programa, enfim. E diagnóstico, né? Ela até tinha experiência, já fazia em outro lugar. Mas vamos capacitar. Vamos fazer o programa que foi a história que ela contou aqui. Porque o fato dela, a Leila também já fazia, mas foi se capacitar. O que a gente aprende para avaliação de intervenção, ela pode dar algumas ajudas, principalmente no olhar treinado, principalmente no manejo. Amanhã eu vou falar sobre o como fazer, né? Então, se você já tem experiência com atendimento da criança, o manejo vai ser mais fácil, né? O olhar treinado vai ser mais fácil, mas a fundamentação teórica é outra. A estrutura e a antecipação é outra, completamente diferente. O que a gente tem que fazer com uma criança na avaliação e com os pais na diagnóstica, avaliação diagnóstica, é completamente diferente do que a gente faz com os pais numa avaliação para intervenção. Sim, sim. E até isso é uma coisa interessante para a gente entender, essa questão dessa pergunta. Foi diagnosticado com tal idade, aí os sintomas, né, diminuíram e tal. E aí, às vezes, o profissional que não está capacitado em termos diagnósticos,
comete esse erro de falar para os pais, então foi um diagnóstico errado, ou então, saiu do espectro, que é outro mito, né, que é uma coisa que, na verdade, isso daí é porque a criança que está em intervenção, a ideia é exatamente que ela aprenda outras coisas para ela sair daquilo ali, mas o hiperfoco dela vai mudar, ela não vai ter reações tão... Ela não vai... A produção quase caiu. Gente, aí foi um... E aí ela vai ampliar aí o repertório comportamental dela, então a tendência é que ela responda melhor aí aos ambientes, é o que eu estava falando em termos de qualidade de vida, né? Então essa criança ela ganhou qualidade de vida.